Bom, galera, boa noite. Vamos começar aqui a aula sobre antibióticos beta-lactâmicos e antibióticos antagonistas do ácido fólico. Beleza? Bom, a primeira coisa, né, que nós temos que abordar nessa aula é uma possíveis questões, né, possíveis perguntas que devemos fazer para o paciente se a antibiótico terapia com determinado antibiótico não estiver dando certo ou não estiver evoluindo, tá? Porque nós vamos ver diversos antibióticos que, inclusive, têm um espectro muito grande, tá? E alguns são específicos, né, para bactérias, aquela mais gram-negativa, aquela mais difícil de erradicar, aquela que tem mais resistência e etc. Tá? E nós temos um problema, né, que é daquele mecanismo, o aumento do mecanismo de resistência, né, perante os antibióticos. E também existem estudos correlacionando que o desenvolvimento de novos antibióticos é menor do que o tempo de criação de mecanismo de resistência das bactérias, tá? Então, num futuro provável, se isso não se mudar, vamos chegar ao nível de que não poderemos ter, né, um antibiótico que seja eficiente para determinada bactéria. Então, as primeiras perguntas é sobre principalmente orientação do antibiótico, né? Se o indivíduo ele está tomando, tá, nos horários certos e nos períodos corretos, tá, observando o intervalo entre, obedecendo, né, o intervalo entre as doses, tá? Outra pergunta, se ele não está fracionando, né, alguns comprimidos, cortando no meio, principalmente aqueles comprimidos que não possuem o suco, que não devem ser cortados, porque vai interferir, principalmente na farmacocinética dele, tá? E também verificar aquele tempo, né, de período de melhora, de período de não melhora no uso de antibióticos. Normalmente depois de 48 a 72 horas do tratamento, tá? Perante isso, então, vamos começar a falar sobre os antibióticos beta-lactâmicos, tá? E esses antibióticos englobam quatro classes, basicamente, tá? Que seriam a classe das penicilinas, a classe das cefaloporinas, a classe do monobactâmico e a classe dos carbapenêmicos. Lógico, galera. Os que a gente mais conhece assim no dia a dia, são essas duas classes, tá? Então, vamos dar alguns exemplos para ficar fácil o entendimento. Aqui nós temos nas penicilinas, por exemplo, a moxicilina, que é muito conhecida, ampicilina, tá? Dentre outros. Cefalosporinas, tá? Existem cefalosporinas de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, tá? Primeira, por aqui, segunda, terceira, quarta, quinta geração. A partir que você vai aumentando a geração, você aumenta o alvo para bactérias gram-negativas, tá? Que nós vamos ver, inclusive, quais são as principais diferenças entre as bactérias gram-negativas e as gram-positivas, ok? Mas um exemplo muito comum, tá? É o de terceira geração, que é o ceftriaxone. Ceftriaxone, tá? Monobactâmico, se eu não me engano, só tem um exemplo, tá? Que é o Astronan. Eu tenho quase certeza que ele é o único exemplo, se não pesquisem aí, tá? E o carbapenêmicos nós temos, por exemplo, o meropenem, tá? Também utilizado aí em bactérias resistentes hospitalares, no manejo de meningites e etc, tá?
vamos falar então por que se chama beta-lactâmicos, tá? Beta-lactâmicos. Por que a gente dá esse nome para essas classes de antibióticos? Então, é devido à presença de um anel beta-lactâmico na estrutura química desses antibióticos, tá? E o anel beta-lactâmico, eu vou mostrar aqui para vocês, é a estrutura fundamental, inclusive, se essa estrutura for destruída, o antibiótico perde a eficácia, tá? Então, antibióticos é beta-lactâmicos. São esses aqui, ó, as 4 classes que nós falamos, tá? E todos têm em comum esse anel beta-lactâmico, que é esse daqui, tá? Esses 4 carbonos não. Esse quadrado, né, ligado ao nitrogênio, uma ligação dupla com oxigênio, tá? Aqui a gente acha eles aqui, ó, aqui e aqui, tá? Essa estrutura é fundamental, vamos colocar aqui anel beta-lactâmico, é o principal componente da estrutura química. Beleza, galera? Qual é o mecanismo de ação desses fármacos beta-lactâmicos? Eles basicamente vão impedir a transpeptidação, tá? Impedir a transpeptidação. Beleza, galera? Lembrando que a transpeptidação é um processo na qual é fundamental para a bactéria formar a parede celular dela, tá? Então, por exemplo, a bactéria ela tem a membrana plasmática, tá? Mas diferente da gente... Nossa, tem um bicho dentro da minha camisa. Eu já estava sentindo ele no carro. Aqui, ó. Ó o bicho aqui. Então vamos voltar aqui. Tem uma membrana plasmática na bactéria, assim como nós, tá? Só que ela tem uma estrutura que nós não temos, tá? Que é a parede celular, tá? Estamos desenhando aqui de maneira didática, né? Esses componentes da parede celular são peptídeos glicanos, ok? E o processo de transpeptidação é você juntar vários peptídeos, tá? Para formar essa estrutura, ok? Só que esse processo depende de uma enzima que chama transpeptidase. Transpeptidase, tá? E os fármacos, os antibióticos beta-lactâmicos inibem essa enzima. Consequentemente, você não tem a formação do peptídeo glicano e, consequentemente, não se forma a parede celular, tá? E aí, o que acontece se não formar a parede celular? Bom, nós vamos ter uma membrana plasmática mais exposta, tá? E aí, o conteúdo extracelular, né, no caso aqui a célula da bactéria, extracelular, né, principalmente líquidos, vão conseguir entrar com mais facilidade e a bactéria vai ser destruída por um mecanismo de lise osmótica. Beleza, galera? E aqui agora eu acho que é o melhor momento para nós falarmos sobre as diferenças de bactérias gram, a principal diferença de bactérias gram-positiva e negativa e como essa diferença impacta, tá? Principalmente na escolha do antibiótico. Então vamos desenhar aqui uma gram-positiva e aqui uma gram-negativa, tá? Então se a gente aferir que isso é a membrana plasmática, isso daqui seria... E aqui eu vou ter que perder um tempo, mas é essencial esse tempo que eu vou perder, porque vocês já vão entender o porquê, tá? Vou
fazer aqui. Agora, parede celular, membrana plasmática. O que muda na gram negativa? Também existe a membrana plasmática, só que a parede celular ela é fina, tá? É uma parede muito exposta, vamos dizer, tá? Porém, ela tem uma compensação com isso, porque ela vai ter outra membrana plasmática, tá? Então você tem uma membrana plasmática externa e uma membrana plasmática interna. Isso é a parede celular, tá? Só de saber isso, galera, já percebemos que antibióticos beta-lactâmicos, tá? Eles são muito mais efetivos em bactérias gram-positiva, tá? Porque você tem a quebra dessa parede e deixa essa bactéria mais exposta, tá? Para a lisosmótica. Mas como que o antibiótico beta-lactâmico vai agir numa bactéria gram-negativa? Não vai, né? Então, ele é péssimo, tá, para essas bactérias devido à presença dessa membrana plasmática externa, tá? É importante nós falarmos também sobre mecanismo de resistência das bactérias contra especificamente os beta-lactâmicos, tá? Então, como a gente viu, tá? O principal, o anel beta-lactâmico composto por essa estrutura, tá? E aí a gente tem diferentes ligações, diferentes cadeias, continuidades. A bactéria, tá? O mecanismo de ação dela é secretar substâncias, tá? Substâncias que vão destruir o anel beta-lactâmico. E como eu disse no começo da aula, a principal estrutura da composição química desses antibióticos é o anel beta-lactâmico. Você pode mexer no radical, você pode mexer em qualquer ligação aqui, tá? Que não faz diferença, muita diferença. Mas se você destrói o anel beta-lactâmico, o antibiótico acaba. É como se fosse o ponto fraco ali do antibiótico, beleza, galera? Esse é o mecanismo de resistência mais importante contra esse tipo de antibiótico. É lógico que tem diversos outros mecanismos, né? Outro mecanismo famoso é a bomba de efluxo, né? Basicamente a bactéria ela cospe o antibiótico que entra dentro dela, tá? Pessoal, principais efeitos colaterais dos beta-lactâmicos, tá? São bem simples, tá? Diarreia, náusea, vômitos, ok? Tomar cuidado também com a possibilidade de desenvolver diarreia, principalmente após o uso, né? E também infecções fúngicas oportunistas, tá? Isso é porque o antibiótico, tá? Ele vai destruir também bactérias da microbiota intestinal, inclusive bactérias que são aquelas bactérias do bem, tá? Da flora intestinal. É errado falar flora intestinal, né? Da microbiota intestinal. E isso pode causar um desbalanço, tá? Inclusive se favorecer, né? Infecções oportunistas. Beleza, galera? Ficar ligado nisso. Um meio que você pode evitar isso, né? É prescrever também probióticos, ok? Mas é claro, dá depois do. Depois. Você não vai ingerir os dois ao mesmo tempo, né? Porque o antibiótico ele pode ali matar o probiótico na hora também, tá? Vamos então para outra classe de antibióticos que são os que a gente vai ver nessa aula, né? Existem diversas classes que são os antibióticos antagonista
do ácido fólico. Ah, esqueci de falar um negócio importante, galera, antes de ir para a próxima. Voltando só rapidão nesse raciocínio de destruir o anel beta-lactâmico, é por isso que você faz algumas associações com determinados antibióticos, tá? O melhor exemplo e o mais conhecido disso é a amoxicilina, tá? Que é da classe das penicilinas, ser associada com clavulanato, tá? E por que se faz essa associação? Lembra que eu disse que as bactérias, elas destroem o anel beta-lactâmico? Então, o clavulanato, ele é da classe inibidor da beta-lactamase, que é basicamente a enzima, tá? Que vai destruir esse anel beta-lactâmico, tá? E também o clavulanato, ele também possui em sua estrutura anel beta-lactâmico, tá? De modo que as bactérias também têm uma preferência, e aí eu não sei o porquê, de atacar o anel beta-lactâmico do clavulanato do que da amoxicilina. Então você deixa mais quantidade de amoxicilina livre, tá? Então você aumenta a eficácia do antibiótico. Então esse mecanismo é como se o clavulanato fosse um kamikaze, né? Um suicida, tá? Para aumentar a eficácia da amoxicilina, tá? Então agora vamos, né, de fato, para os antibióticos antagonistas de ácido fólico. Esses antibióticos e acho que o melhor jeito de nós compreendermos eles, né, é entender a fisiologia do ácido fólico, tá? Mas antes disso, vamos dar o principal exemplo, tá? Que é o sulfametazol, que é associado com o trimetoprima, tá? Esses dois antibióticos associados, eles são aquele famoso Bactrim. Beleza, galera? E como eu disse, nós precisamos entender a formação do ácido fólico. Mas tem um porém. A formação do ácido fólico é diferente no ser humano e diferente na bactéria, tá? Vamos entender o primeiro, o do ser humano. O da bactéria, tá? Acho melhor. Então, primeiro nós temos o PABA, tá? Que é o ácido amino para benzoico, tá? Ácido amino para benzoico, tá? O PABA, ele precisa de uma enzima que se chama dihidropteroato sintetase para virar ácido dihidrofolato. Beleza, galera? Aí, em um segundo momento, vamos precisar de outra enzima, que é a dihidrofolato redutase, tá? Para aí sim virar o ácido fólico. Ácido fólico não. Seria o ácido fólico funcional. Mas nós temos que usar aqui o termo ácido tetrahidrofolato. Que aí sim, esse é o folato funcional, tá? E para que serve o ácido fólico? Ele serve para você fazer base nitrogenada, tá?
formação de bases nitrogenadas. E essas bases nitrogenadas são para a formação do material genético, tá? Vamos colocar aqui material genético. Então, se você impede isso, consequentemente você vai estar matando a bactéria, tá? Só que todo esse processo, ela produz o ácido fólico, né, por ela mesma, tá? Ela não precisa da alimentação como nós, seres humanos, ok? Então, vamos deixar aqui, esse é o processo bacteriano. Vamos escrever aqui o processo no ser humano agora, tá? No ser humano, nós temos a ingestão de ácido fólico, tá? E, consequentemente, você vai ter a enzima de hidrofolato, tá? É diferente. Aqui já vai uma diferença, tá? Porque num primeiro momento a gente está usando a dihidrofolato redutase. Na bacteriana, a primeira enzima é a dihidropteroato sintetase, beleza, galera? No ser humano só tem essa daqui, nas duas etapas, tá? Já adianta, tá? Ficar atento a essa diferença, que é importante, vai ser importante para a fisiologia desses antibióticos, tá? Então a gente tem a conversão em ácido de hidrofolato e, de novo, a enzima de hidrofolato redutase. Convertendo em ácido tetrahidrofolato. Tá? Que aqui também é o folato funcional. Beleza, galera? Só deixa eu confirmar se eu tô... eu sabia que eu estava escrevendo errado. Pessoal, o ácido é dihidrofólico, tá? Estou escrevendo folato, mas folato é enzima. Peço que vocês corrijam, peço desculpa. Hidrofólico e tetrahidrofólico. E aqui também, tá? É ácido dihidrofólico e tetrahidrofólico, não é folato. Hidrofólico, tetrahidrofólico, tá? E agora que a gente entendeu a formação, fica mais fácil entender o mecanismo de ação. Por quê? A sulfametaxazol vai inibir a dihidropteroato sintetase, tá? Enquanto a trimotoprima vai inibir a dihidrofolato redutase. Beleza, galera? E agora o que nós temos que pensar, ter o raciocínio, por que o Bactrim associa, por que, né, dessa associação com esses dois antibióticos, tá? Galera, basicamente para você aumentar o número de bactérias mortas, tá? Porque num raciocínio muito simples, vamos supor, se a bactéria conseguir, para matar não, para diminuir o máximo a eficácia dessa bactéria, tá? Porque, por exemplo, se a bactéria conseguir formar o ácido dihidrofólico por alguma maneira, a trimetoprima vai impedir que ela forme o folato funcional, tá? Só que e se a gente associar uma bactéria que acabe com isso antes, tá? Que já acaba aqui, tá? E o vice-versa é válido. Esse raciocínio, tá? Aumentar o número de bactérias acometidas. Porque se fosse só com o trimetoprima, tá? Poderia passar essa etapa aqui. Então você já pega dois antibióticos que matam duas etapas em si, tá? Efeito colateral, galera. E agora fica uma pergunta. Qual desses antibióticos causa mais efeito colateral em nós?
tá? E aí você tem que pausar o vídeo e dar uma pensada com base nisso tudo. Então, o que mais causa efeito colateral é a trimetoprima, tá? Porque nós não possuímos essa enzima aqui, tá? E como a gente estudou na fisiologia nossa, a gente só tem a dihidrofolato redutase. Então, consequentemente, a trimetoprima, ela pode, tá, destruir essas duas etapas nossas. Beleza, galera? Inclusive, um efeito colateral perigoso dela é a granulocitose. Tá? E é lógico, aqueles efeitos mais genéricos também, né? Diarreia. Só que como acomete, pode acometer nosso ácido fólico, a gente tem também efeitos colaterais que estão ligados com esse processo. Principalmente pode ter anemia, tá? Anemia. Pode ter bilirrubina, tá? Bilirrubina não, icterícia. E aí é uma icterícia que eles chamam de icterícia nuclear, tá? Icterícia nuclear, tá? Galera, eu acho... Não, dá para falar posologia, né? Nós não falamos de posologia, tá? Então vou falar dos fármacos mais famosos aqui, tá? O primeiro, amoxicilina, associado a clavulanato, tá? No SUS, se eu não me engano, a que está disponível é a de 875 mg de amoxicilina mais 125 mg de clavulanato, né? Que eles usam muito em infecções de vias aéreas superiores, né? De 12 em 12 horas por 10 dias, mais ou menos, tá? Existe a Amox, né? O Amox, que é basicamente a amoxicilina sozinho, tá? Que normalmente eu acho 500 miligramas, tá? E tem a suspensão oral também, que é de 250 miligramas em 5 ml, tá? Cuidado, galera. Cuidado com essas suspensões orais que vêm nessa posologia aqui em 5 ml, tá? Eu acho que fizeram isso para facilitar, mas acabaram que complicando, né? Era melhor deixar miligramas por ml. Eu creio, não tenho certeza, que fizeram isso devido a ser todas as dosagens serem múltiplas de 5, né? Então, para facilitar, mas acaba que a gente tem que fazer, às vezes, até raciocínio a mais, né? Para calcular essas doses. Beleza, galera? Do Bactrim tem bastante, tá? Então, você pega o Bactrim. Bactrim normal é 400, né, de sulfametaxazol mais 80 de trimetoprima, tá? E tem o Bactrim F. O Bactrim F é como se fosse um Bactrim mais forte com a posologia dobrada, né? Então, 800 miligramas de sulfametaxazol mais 160 de trimetoprima, isso. E tem a suspensão, tá? A suspensão Nossa, deu um branco agora. A fórmula em suspensão oral, ela é metade do Bactrim, tá? Isso é uma dica para vocês darem uma memorizada. Então vai ser 200 de sulfametaxazol mais 40 de trimetoprima, tá? Não sei se é agora por ml ou por 5 ml, tá? Vamos ver. Vamos tirar essa dúvida agora? Suspensão oral Bactrim. Aqui, ó, é metade. Caramba, não fala?
Aqui, ó. Vamos descobrir agora. Pô, não fala. 200 mais 40. 400 ml. Beleza. Depois eu vou pesquisar. E depois vou... Provavelmente seja por 5 ml, tá, galera? Mas eu vou pesquisar. Tá? Eu vou pesquisar e deixo na descrição do vídeo, beleza? Galera, desejo a todos aí ótimos estudos, um grande abraço e fiquem com Deus.